7 erros que o MEI deve evitar e 2 dicas extras no final. Erro número 1. Não fazer o controle das suas vendas e do seu faturamento. O microempreendedor individual, como todos sabemos, tem um limite de faturamento, ou seja, sua receita bruta total, seja de venda, serviço ou produção de produtos e mercadorias. Esse valor atualmente é de R$ 81 mil por ano, ou o valor da média mensal de R$ 6.750, caso você inicie a sua atividade no meio do ano. Está em análise, já na Câmara dos Deputados, uma lei complementar que visa aumentar o limite de receita bruta do MEI para R$ 133 mil por ano. Creio que em 2022 já vai estar valendo, mas ainda não foi aprovado. Erro número 2. Não pagar a contribuição ou DAS em dia. Esse é um erro muito clássico. O MEI, como sabemos, ele tem uma contribuição mensal fixa para o governo. E dentro dessa contribuição está ali os impostos como ICMS, Imposto sobre Serviços e também a contribuição para o INSS, que compõe a maior parte desse valor. E esse valor ele varia ali de R$ 56 até R$ 61, dependendo da sua atividade. Então, fique atento, mantenha a sua contribuição em dia. Erro número 3. Não respeitar o limite de compras. Esse é um erro que é bem desconhecido dos microempreendedores individuais, que, segundo a Lei Complementar 123 de 2006, que é a Lei do Simples Nacional, ela tem uma regrinha lá que está no artigo 29, que ela diz o seguinte, quando a empresa optante pelo regime simplificado ultrapassar um limite de compras maior ou igual que 80% do seu faturamento, ela poderá ser excluída do regime. Essa regra não se aplica, por exemplo, no primeiro ano de atividade do negócio, mas você deve ficar atento, pois as suas compras e as suas vendas devem ser compatíveis ou, caso contrário, você pode ser excluído do regime simplificado e ter que pagar impostos retroativamente com multas e juros. Fique ligado. Erro número 4. Não fazer a declaração anual do CNPJ do microempreendedor. Anualmente, geralmente no mês de maio, o microempreendedor deve entregar a sua declaração informando a receita bruta total, ou seja, tudo que ele faturou no ano ele deve informar para a Receita Federal. Essa declaração é bem fácil de fazer, você pode entrar lá no portal do empreendedor e cuide para entrar no portal oficial do governo e informar a sua declaração e o seu faturamento total. Erro número 5, e esse também é um erro pouco conhecido dos microempreendedores individuais. O microempreendedor individual possui um CNPJ para ser equiparado à pessoa jurídica, assim ele pode desempenhar sua atividade empresarial. Porém, ele como proprietário do CNPJ deve estar atento se está obrigado ou não a declarar imposto de renda da pessoa física, ou seja, o proprietário do CNPJ. Por exemplo, a regra do imposto de renda diz que o microempreendedor deve declarar imposto de renda separando o lucro que é isento de imposto e a parte tributável. Como que chega nesse valor, César? Seguinte, uma simulação. A regra diz, exemplo, um prestador de serviço que fature R$ 81 mil no ano, que é o limite do MEI. Desses R$ 81 mil, a receita na regra diz que 32% desse valor é isento e o restante é tributável. Veja bem, 32% desse valor equivale a R$ 25.920. Por exemplo, o restante desse valor, que equivale ali a R$ 55.080, ele será tributado. E a regra diz, para declarar imposto de renda, você tem que ter rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Ou seja, neste caso, estaria obrigado a declarar imposto de renda da pessoa física também e pagar imposto. Inclusive. Erro número 6. Não usar a atividade correta para ser microempreendedor individual. Isso acontece muito, pessoal. Às vezes você quer abrir o seu CNPJ e a atividade que você desempenha não consta na lista lá de atividades permitidas, por exemplo, que são aquelas que estão no anexo 11 da resolução CGCN número 140 de 2018. Então, se a sua atividade não está naquela lista, geralmente você procura uma atividade mais próxima possível, que isso também não é correto. Por exemplo, acontece muito da pessoa que quer abrir uma empresa de representação comercial. A atividade de representação comercial ela é bem específica, ela tem um código de atividade para isso. E ela não consta na lista permitida do microempreendedor individual. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas registram essa empresa com atividade de promoção de venda,
que não é compatível com representação comercial, mas mesmo assim iniciam suas atividades, o que pode trazer algum problema caso, por exemplo, o Conselho Regional dos Representantes Comerciais identifique que você está atuando indevidamente, como um representante comercial. Erro número 7. Não baixar o seu CNPJ MEI caso pare de exercer as atividades. Isso é muito comum, gente. Às vezes você abre um microempreendedor individual porque é fácil, que é na internet, você começa a exercer sua atividade e daqui a pouco você não quer mais atuar como microempreendedor. A nossa recomendação é que você entre lá no portal do MEI e solicite a baixa do seu CNPJ. Assim você vai evitar de acumular o débito das contribuições mensais do MEI, porque enquanto o CNPJ estiver ativo, elas serão exigidas. Dicas extras. Primeira dica, não tenha medo de crescer. Não deixe a crença de que se você crescer, você vai pagar muitos impostos, impedir que você tenha sucesso no seu negócio. Não crie um emprego para você, crie uma empresa. Toda empresa vai ter sua estrutura. Não tenha medo disso, isso faz parte do crescimento e é um sinal do seu sucesso. Dica número 2. Não faça tudo sozinho. Busque informação. Hoje o microempreendedor ele tem muitos meios de buscar informação além da internet. Hoje quase todos os municípios do Brasil já possuem a Sala do Empreendedor para dar assistência técnica. O Sebrae também faz um ótimo serviço e também todos os escritórios de contabilidade estão habilitados a prestar esse serviço também de orientação gratuita para o microempreendedor individual. Busque pessoas que possam te ajudar a ter um melhor sucesso. Conte com a Hive.